Biologia evolutiva de Gilvan. Pneumonia. Tratar dessa doença conhecidíssima. Na verdade, existem pneumonias, que na verdade não é apenas uma pneumonia. São pneumonias. Então vamos entender alguns pontos. Pneumonia é comprometimento dos pulmões. Os pulmões são órgãos relacionados diretamente à troca gasosa, ou seja, a troca de gás oxigênio dos pulmões. Nós temos 2 pulmões, por gás CO2, ou seja, devolver CO2 para vendo toda a respiração celular, através do sistema cardiovascular, e haver a liberação pela expiração, e através da inspiração, o gás oxigênio, que é em torno de 21% do total de gás atmosférico, isso a nível de mares. Montanha muda bastante, vou pegar como exemplo para vocês entenderem, só citar aqui como referência. Quem sobe montanhas tem dificuldade de respiração. Os montanhistas, quem está fazendo escalada no Monte Everest, entre outros, que é o mais alto do planeta, e também os jogadores que vão jogar em altitudes sentem dificuldade por conta o ar é mais rarefeito, tem menos gás, entre eles o gás oxigênio. Então, pegar as pneumonias, elas podem ser de várias causas, tem bacteriana, virais, são as mais comuns, mas também tem causado por fungos, pode ser causado até por protozoários, mas aqui eu vou pegar algumas, e química, substância. Bactéria, nós temos algumas bactérias, eu vou deixar o nome delas também científico, mas vamos falar aqui. Streptococcus pneumoniae é um tipo de bactéria que causa pneumonia, que infecta os pulmões e pode desenvolver essa doença, e isso é muito rápido, é por conta da reprodução das bactérias. Outro tipo de bactéria que causa pneumonia é Mycoplasma pneumoniae. Lembra, os micoplasmas, de um modo geral, eles são parasitas intracelulares, entra dentro das células e acaba causando um problema bem mais sério. Outro tipo de bactéria também é Haemophilus influenza. É outro tipo de bactéria que também causa pneumonia. Então, esses tipos de bactérias são as pneumonias também chamadas de meningocócica. Tem umas que, no caso, eu acredito que é só o Streptococcus, mas alguns têm falado dessa maneira, mas vamos entender que são 3 espécies de bactéria que causam. Questão viral, questão de vírus, gente. Até mesmo um resfriado, uma gripe, pode evoluir para as pneumonias. Inclusive, a influenza A ou B pode desenvolver, pode ir para a influenza. O SARS-CoV-2, que é causador da Covid-19, lembra, a Covid-19 é um caso, tem outros sintomas de pneumonia que ataca os pulmões. As pessoas que, de um modo geral, foram a óbito, foi pessoas que desenvolveram pneumonia. Claro, pode ser também, essa pneumonia pode ter sido desenvolvida por infecções adquiridas durante o período, no tratamento, etc. Pode ter acontecido. Vírus da varicela e também do sarampo pode também desenvolver a pneumonia. Então, pneumonia é um tipo de doença que pode ter N origens. Fungos, tipo de fungos mais comum, Ectoplasma capsulatum, que desenvolve a histoplasmose. Então, tipo de pneumonia causada por fungos, ficar muito atento. Coccidioides, posadose, ele causa a tipo de pneumonia que é chamada a coccidioides domicose, é um fungo que causa pneumonia. Paracoccidioides brasiliensis, esse brasiliensis com Z, que causa a blastomicose sul-americana, ou Paracoccidioides domicose, que é outro tipo de pneumonia causada por fungos. Então tem. E a pneumonia química? Ela acontece por conta de inalação de substâncias químicas no nível de toxicidade mais elevado. Diferentes tipos. Há alguns processos alérgicos, o pessoal tem falado, quer dizer, porque na verdade isso aí desencadeia uma série de situações negativas no organismo, o pessoal tem entendido como alérgico. Mas a química, eu vou pegar uma referência para vocês entenderem, o caso que aconteceu em 27 de janeiro de 2013, lá em Santa Maria, na verdade na Boate Kiss, que eram estudantes que tinham formado, graduados, no caso bacharéis, licenciados,
pela Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Cidade essa que também está sendo agora, no momento, vamos imaginar, sofrendo com a questão das enchentes, do excesso de chuva que ocorreu lá no estado do Rio Grande do Sul. São 300 e tantos municípios, mas é um dos municípios. Mas foi atacado, muita gente morreram por pneumonia, certamente adquirido lá, inalaram muitos gases. Tem um caso exemplar, um caso interessante, e os meus alunos questionaram muito na época. Isso foi em janeiro, final de janeiro, logo no início, logo poucos dias, e a tragédia sempre é muito explorada, não deve ser divulgada, difundida, etc. Até para as pessoas terem mais cuidado e evitar. Ali foi um erro gravíssimo de usar sinalizadores dentro de uma boate, um espaço baixo e tudo, é absurdo, mas... Então, esse questionário, os alunos questionaram, Gilvan, como essa pneumonia química? Peraí, essa pneumonia que eu escuto falar é com micro-organismo. Não, ela acontece. Teve o caso de ele tinha uma irmã que estava lá, e ele, quando viu a notícia e tudo, correu para lá com ferramentas manuais, começou a quebrar as paredes, e ele inalou e quebrou e saiu. Na verdade, muitos que estavam dentro da boate conseguiram sair, se salvar, vamos imaginar dessa maneira, mas ele inalou muitos gases, mistura gasosa muito forte, muito tóxica, e ele foi dias depois, 2 dias depois, ele foi hospitalizado e foi a óbito, e foi a pneumonia química. Um fato que eu tenho que deixar aqui bem claro: sintoma dessa doença, das doenças chamadas pneumonias. Pneumonia é a doença em si, de modo genérico, geral. Só que tem os diferentes tipos, como citou aqui. Essas doenças têm sintoma: tosse, febre, alteração no sistema batimento cardíaco, corpo mole, pode causar algumas tonturas, pode vir algumas secreção, pode ter um excesso de secreção. Porém, uma das coisas que tem outra doença que ataca os pulmões, que parece, só do ponto de vista da tosse, é o caso da tuberculose. Inclusive também essas duas doenças, pneumonia e tuberculose, causam dores torácicas, haja visto que os pulmões ficam na cavidade torácica, mas a tuberculose acaba tendo nessa secreção, junto com essa secreção, escarro, etc., ter sangue, existiu sangue. No caso da pneumonia, são casos que, de modo geral, não escuto falar. E as pneumonias, vamos entender, elas têm casos, olha quanto é a complexidade, principalmente em crianças até 5 anos, no Brasil ocorre cerca de 15 milhões de casos de pneumonia anualmente, ou seja, de fato, são doenças tratadas, doenças que têm tratamento com cura, há só casos isolados, de modo geral, mas também leva a óbitos. Tem muita gente que morre de pneumonia, principalmente pessoas que têm também algumas doenças, vamos passar autoimune, tem doenças crônicas, as doenças que não têm cura, por exemplo, diabetes é um exemplo, esse tipo de diabetes existem, e a pneumonia ela pode ter 2 meios de adquirir: domiciliar, ou seja, adquirir no ambiente social onde vive, e pode acontecer por vários mecanismos, contato físico, mas somente pode ser pelo ar, transmitido pelo ar. No caso da química, inalações de gases tóxicos. E a pneumonia também pode ser adquirida, é muito comum adquirir em hospitais, muito comum pacientes internados a partir de 48 horas desenvolver pneumonia. Logo tem a questão, muito cuidado. Inclusive, eu vou só falar, já passei por alguns, aí não estou mais atrás, está completando agora um ano que eu fiz cirurgia do ombro, para fazer o religamento de um dos músculos do manguito rotador, na verdade o supraespinhoso, é um dos mais centrais, e uma das coisas que tem que ser feito logo nesse procedimento, no pré-operatório, é aplicar antibiótico, e pós-operatório, justamente, dependendo do tempo, só fiquei internado cerca de 12 horas, não mais do que isso, mas é o risco de o paciente contrair várias doenças, pode ser infecções, no caso, for processo cirúrgico, por videoartroscopia, mas no ombro, mas tem esse risco. Então, ficar bem claro, eu fiz 3 cirurgias. Uma foi de fratura exposta, de fazer imediatamente, correr para o hospital, não foi tão rápido. Uma foi vamos imaginar, hernia inguinal, que foi programada. Essa aqui também foi programada, essas outras duas. Mas são processos sempre de risco das infecções pós-hospital, no caso hospitalar, mas quem recebe alta logo pós-hospitalar 48 horas tem que sempre ficar monitorando a questão de temperatura
questão de tosse, algumas coisas, ou seja, alguns sintomas têm que ficar claro. Então, acontece cerca de 4 milhões a 5 milhões de infecções hospitalares. Ou seja, várias pessoas desenvolvem pneumonia no ambiente hospitalar. São chamadas pneumonias por infecção ou infecções hospitalares. O hospitalar, se tratar de um caso, mas tratar no contexto, fique atentos. Qualquer sintoma, claro, tem vários sintomas, como falei, que pode se assemelhar com diferentes, pode se parecer com uma doença, mas na verdade está relacionado a um conjunto de doenças, de patologias, tá bom? Dito isso, a gente encerra por aqui. O contato está na descrição do vídeo. Qualquer questionamento, qualquer informações adicionais, através desse contato, vocês podem adquirir. Claro, fica bem claro que eu não sou médico, mas se eu passar as informações, o médico tem outra visão, tem outra abordagem, até porque ele trabalha no dia a dia, na parte de clínica médica é diferente, tá certo? E a pessoa que trabalha com, na verdade, um pessoal, no caso dos médicos, que são os infectologistas, que trabalham diretamente em linha de frente para identificar esses tipos de infecções. Então, encerramos por aqui.